Pode sentar no seu lugar. Maravilha. Olha para o teu vizinho aí e fala assim: você está em um ambiente de fé. Esse é o meu. E quando você está em um ambiente de fé, tudo pode acontecer. Isso é verdade para você? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade e a confiança também em nós. O pastor falou, nos conhecemos pessoalmente agora, né? Hoje, vindo para cá. Mas temos um elo de ligação aqui, que foi o Cliverson, né? O Cliverson é irmão do Kleberson. Parece uma dupla, né, sertaneja, mas... E Kleberson lá em Portugal é um dos nossos auxiliares lá, um dos pilares também da nossa comunidade. Então é uma honra poder estar servindo vocês, conhecendo vocês. Eu moro em Portugal, já tem 21 anos que moro lá. Nós estamos na cidade de Lisboa, região metropolitana de Lisboa. E durante esse mês de setembro, nós estivemos aqui cumprindo algumas agendas aqui no Brasil e tivemos a oportunidade de poder estar conhecendo vocês. Eu estou aqui com a minha esposa Dani. Fica de pé, amor, aí, por favor, o pessoal te ver. Amém. O Mateu é o nosso filho, tem 1 ano e 7 meses. E eu trouxe a minha sogra para estar com a gente. Sogra é bênção, amém, irmãos? Glória a Deus pela vida dela. E também temos a Shirley, nossa amiga, mãe de ovelha nossa lá, está aqui, Niete também. Estou muito feliz que estou tendo a oportunidade de conhecer muitas pessoas. A mãe do Kleberson está aqui também, muito feliz e honrado de servir vocês, amém? Glória a Deus. Quantos têm fome da palavra de Deus nessa noite? Eu não quero ficar falando de mim, porque não é isso que vai mudar a sua vida, amém? É a palavra de Deus que vai ser ministrada e eu estou com muita expectativa para aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, amém? Quero agradecer também a banda, né? O Ivo, o baterista que tocou aqui, ele foi nosso baterista durante muito tempo lá na Casa da Fé, em Portugal, a nossa comunidade. Muito obrigado aí a todos vocês, amém? Vamos para a palavra, abra comigo em Salmos 96. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Salmo 96. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Você que já encontrou, coloque a mão sobre o teu coração e repita assim comigo: eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu espírito. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia. Salmo 96, verso 1 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Vamos ler juntos o versículo 1 novamente. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. O que o salmista nos diz para fazer? Cantar um novo. E eu não que eu seja aquele pastor chato que peça para ficar repetindo, mas eu gosto da sua participação enquanto eu estou ministrando, porque isso vai ajudar você a fixar a mensagem. Um novo cântico, ele anuncia uma nova temporada. E hoje o que nós vamos falar dos sinais que anunciam uma nova temporada. Quantos estão dispostos a viver uma nova temporada no Senhor? Aleluia, nós cantamos aqui algo maravilhoso. As estações elas mudam, mas o nosso Deus ele permanece para sempre, ele permanece o mesmo. E quando nós falamos sobre mudança de estação e mudança de temporada, nós como filhos de Deus, a Emily estava aqui ministrando, liderando a adoração, e ela perguntou: quantos aqui são filhos de Deus? E nós levantamos a nossa mão e dissemos: eu sou filho de Deus. E a palavra diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos
de Deus. Então, se nós somos filhos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é aquele que vai nos conduzir e aquele que vai nos guiar. Então, nós como filhos de Deus, nós vamos entender que toda mudança de temporada numa vida em uma dimensão espiritual, ela vai vir acompanhada de sinais. É interessante que sempre que Deus vai transicionar algo na nossa vida, ou Deus vai mudar algumas temporadas na nossa vida, nós vamos entender pela luz da palavra que não mais vamos andar dispersos, mas guiados pelo Espírito. A palavra de Deus é o que vai reger a nossa vida, é o que vai nos direcionar, é o que vai nos conduzir, é o que vai nos moldar, é o que vai nos limpar, é aquilo que vai nos instruir. E como filhos de Deus, nós não andamos mais somente em um âmbito de informação, mas nós vamos andar em um âmbito de revelação. E a palavra de Deus diz para nós, nas cartas aos Coríntios, ele diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Quantos já viram esse versículo? No verso 9 diz isso, mas o versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então nós como filhos de Deus não andamos mais somente em um âmbito de informação, e amém, e glória a Deus por isso, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu me exponho à palavra, mais fé e mais convicção é gerada dentro de mim, mais entendimento eu tenho da vontade de Deus e do caráter dele para a minha vida, e mais segurança eu vou sentir em transicionar estações. O que dificulta muitas vezes algumas pessoas, e eu estava orando ao Senhor, o que Ele tinha para nós nessa noite como mensagem, para vocês como igreja, nós precisamos entender qual é a estação e discernir pelo Espírito aquilo que o Senhor Ele quer fazer. E muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em entender os moveres do Espírito e entender as direções do Espírito Santo, porque têm dificuldade em compreender o caráter de Deus. E se você quer ter segurança no seu Pai, você precisa conhecer o caráter dele. E eu estou aqui para te dar uma boa nova, porque o Evangelho é uma boa notícia de Cristo. É a boa notícia, as boas novas de Cristo. Eu não sei qual foi o teu parâmetro de paternidade, não sei como foi o teu relacionamento com o teu pai natural, mas Deus, ele é muito melhor e os planos dele são muito maiores do que aquilo que você pode imaginar sobre o teu futuro. É o que a palavra diz em Jeremias 29:11, o próprio Deus dizendo: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, planos de fazê-los prosperar, de lhes dar esperança e um futuro. Então, se Deus está no meu futuro, eu posso descansar. E quando eu estava meditando sobre isso, nós vamos entender que uma nova temporada de Deus, ela não vai ser discernida pelos olhos naturais, mas ela vai ser discernida pelo Espírito. Talvez você chegou aqui nessa noite sem um senso de propósito, sem uma direção para a tua vida, e eu quero te dizer que não é no âmbito natural que você vai encontrar isso, mas é no Espírito. Às vezes estamos buscando sinais do Senhor em coisas naturais, em momentos naturais, esperando o espetacular acontecer e perdemos o sobrenatural. O que é o espetacular? É eu entender que vai descer anjo, vai vir, vai me tocar. E o que é sobrenatural? É a pessoa que está sentada do meu lado ser um canal de Deus para trazer um destino para a minha vida. Então nós precisamos ter esse entendimento de que a fé vai começar onde a vontade de Deus ela é conhecida. Se você quiser anotar alguns princípios do que eu vou falar aqui nessa noite, escreva. Abra o seu bloco de notas no seu telefone e anote, porque depois eu lembro. Não vai lembrar. Mas escreva: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E eu quero andar sobre um âmbito de conhecimento da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, no verso 1 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante, ele não fala do vosso pensamento, ele fala sobre um entendimento. Eu preciso compreender, porque quando eu entendo a vontade de Deus, eu vou estar apto a viver o que o versículo seguinte diz: você então, tendo uma mente renovada, vai estar habilitado a provar e comprovar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso, para viver o melhor do Senhor e para ter o entendimento do caráter dele, ter uma mente renovada pela palavra, porque em João 15 o próprio Jesus ele vai dizer assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Então o que vai transformar a sua vida? Se expor à palavra. E olha que interessante, se a palavra diz em Romanos que a fé vem por ouvir, diga comigo: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, ouvir a pregação. E agora olha que interessante, uma pergunta de R$1 milhão para você: qual é a boca mais perto do seu ouvido? Quem sabe? Qual é? A sua.
Então, quanto mais palavra eu coloco dentro de mim, quanto mais eu me encho da palavra de Deus, ela toma conta do meu coração e a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Então eu começo a dar vida à palavra de Deus na minha boca e eu começo a viver o extraordinário, começando por onde? Pela minha confissão. A palavra diz em Provérbios que do fruto dos seus lábios o homem satisfaz a sua alma. Certa vez um homem me pediu ajuda e para orar, para crer com ele sobre algo em específico, e nós cremos e nós declaramos, nós oramos a palavra de Deus, declarando que aquilo já se tornara real na vida dele. Oramos e ele disse no final da oração: pois é, pastor, mas você sabe como é muito difícil. Pronto, jogou um balde de água fria na oração, porque a confissão não está alinhada com o que a palavra de Deus está dizendo. E em uma nova temporada eu declaro que você vai ter uma confissão alinhada com o que a palavra de Deus está dizendo, e o Espírito Santo trazendo sobre você esse entendimento, para não falar só dos seus achismos, assim como o pastor estava dizendo aqui, não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós pensamos, mas de acordo com a vontade de Deus para nós. E é interessante que em mudanças de temporada, nós somos tendenciosos a confundir ataques do inimigo com mudanças de transição. Não confunda. Você precisa ter um discernimento e entender o que é um ataque do inimigo e o que é Deus te impulsionando para um novo nível. Porque se eu confundo uma transição divina, e eu não estou falando aqui sobre doença, sobre enfermidade, sobre... Existem pressões e existem dificuldades. Muitas pessoas, ao invés de milagre, o que vai fazer elas amadurecerem é uma palavra, se chama processo. O processo, ele vai te moldar de acordo com a medida que você começa a andar gradualmente, obedecendo os passos que o Senhor te conduz. O milagre é algo que te transforma instantaneamente, muda a tua vida naquele momento, mas o processo é o que vai lapidar você e preparar você para uma unção que você vai carregar em uma nova temporada. E nós temos dificuldade às vezes em entender isso. Então não confunda esse ataque do inimigo com uma mudança de estação. Talvez Deus ele pode estar colocando você em níveis de pressão maiores, que você vai precisar desenvolver 3 tipos de fé. Diga comigo: fé para dar, fé para receber e fé para permanecer. Fé para receber nós queremos muito. Deus, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Fé para dar, para nós sermos generosos. Fé para dar, para nós sermos abençoadores, um canal de bênção para a vida das pessoas. Nós precisamos desenvolver fé quando damos, porque entendemos o princípio da semeadura. E entendemos, e eu não estou falando aqui somente de dinheiro, mas falamos de tudo. Se nós não mudarmos a qualidade da nossa semente, nós não vamos ter uma colheita diferente. E fé para permanecer. Por que, pastor, fé para permanecer? Porque haverão momentos em que você não vai ter que andar nem para a direita, nem para a esquerda, mas você vai precisar permanecer onde Deus te plantou. Nem toda mudança de temporada quer dizer que você vai mudar de cidade. Nem toda mudança de temporada quer dizer que você vai mudar de igreja. Não quer dizer que você vai mudar de país, mas são estações que o Senhor vai conduzindo e moldando você, para você se tornar cada vez melhor. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Então nós estamos em uma constante evolução e crescimento. E eu quero falar sobre isso, falar sobre sinais que anunciam essa nova temporada. E é interessante que toda transição vai exigir de nós alguns fatores: desprendimento, amadurecimento, consagração e vida pela fé. E eu vou querer falar um pouco sobre cada um desses tópicos aqui com vocês. E eu queria que você abrisse em João capítulo 6. Vamos juntos. João capítulo 6, verso 66. Aleluia. Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Olha que interessante, em uma mudança de transição e de temporada,
O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, que nós precisamos aprender, é o desprendimento. E por que eu quis trazer esse verso de Jesus nesse contexto em específico? Se você for ler alguns versículos atrás, você vai ver Jesus trazendo um sermão confrontador, um sermão aos olhos dos discípulos duro, uma palavra desconfortável. E os discípulos foram inventar de querer aconselhar Jesus, dizendo assim: olha, se o Senhor continuar com essa mensagem, a igreja não vai crescer. Isso é na versão Arthur, capítulo 1. Se o Senhor inventar de ficar pregando assim, ninguém vai querer seguir o Senhor. E muitos dos discípulos de Jesus deixaram de seguir a Ele por conta do discurso duro que Ele estava trazendo. E ao falar isso com Ele, os discípulos levaram uma outra resposta de Jesus, dizendo assim: vocês não querem ir pelo mesmo caminho que eles estão indo? Não é que Jesus estava desprezando a companhia desses discípulos, não era que Jesus estava dizendo: olha, relacionamentos são descartáveis. Não, mas Jesus estava convicto e confiante daquilo que ele foi chamado para fazer, e por isso ele não negociava esses princípios. Quero dizer para você, meu irmão, que em determinadas estações da tua vida você vai ter que ter discernimento para entender quem vai estar do teu lado. Se você não tem o discernimento em fazer associações corretas, eu quero te dizer algo: associações erradas podem contaminar a unção que você carrega. E aquilo que foi depositado dentro de mim e dentro de você é precioso demais para ser contaminado. Jesus não estava preocupado em querer ser o pregador hype do momento, o famoso do Instagram do momento, mas ele tinha compromisso com aquele que o chamou, e por isso ele não negociou esse valor e esse princípio. Ele disse assim: eu perco esses discípulos aqui, mas eu estou ganhando credibilidade com aquele que me chamou, porque eu não negocio a palavra. Quem aqui já ouviu aquele ditado? No Brasil isso é muito comum: eu perco o amigo, mas não perco a piada. Quem já ouviu? Quase todo mundo. Eu mudei esse ditado, eu falo: eu perco o amigo, mas eu não perco a palavra. Se coloca a palavra de Deus em causa, não dá, irmão. Se o teu patrão em determinado momento te faz propostas onde coloca aquilo que você crê em causa, talvez seja um momento de transicionar. Se os teus familiares ou algumas pessoas têm colocado princípios que vão contra aquilo que você crê e você acredita, tenha discernimento, porque às vezes isso pode ser fatal e matar a tua fé. Estou dizendo aqui agora que você vai criar inimigos. Atenção, eu quero trazer um equilíbrio aqui, mas eu quero que você tenha o discernimento e entender que o desprendimento também muitas vezes ele é necessário para nós vivermos o plano de Deus. E muitas vezes nós vamos ter que ter essa análise que algumas pessoas são partes de uma temporada antiga. Não quer dizer que você vira um rival da pessoa, não quer dizer que ela é o seu inimigo. Tem muitas pessoas que durante muito tempo, olha o exemplo disso. O Ivo foi um baterista da nossa comunidade durante algum tempo. Andamos juntos, viajamos juntos, fazendo tantas coisas juntos. Mas hoje ele está aqui em Betim, morando no Brasil, frutificando aqui, sendo feliz aqui, servindo ao Senhor aqui. E nós continuamos lá. Isso não nos torna inimigos, isso não nos torna diferentes. Eu não olho para ele com um olhar diferente do que eu via ele há 3 anos atrás. Mas eu entendo que há um propósito e esse desprendimento foi necessário para que ele avançasse em outras áreas da vida. Faz sentido isso para você? Então nós precisamos ter esse entendimento, que às vezes queremos levar tudo até o fim, todo mundo até o fim. Mas entenda, seja fiel e aprenda a discernir. A palavra diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo para todas as coisas. Mas em Eclesiastes 8 vai dizer assim que o coração do sábio, ele é capaz de discernir o tempo e o modo. Então diga assim comigo: para todas as coisas tem um tempo e para todas as coisas tem um modo. Então para tudo tem um tempo, e para tudo, além de estar no tempo certo, há um modo certo de fazer. Há um momento exato de agir, mas também a hora certa de como agir. É totalmente diferente. Isso serve até num contexto de evangelismo, de alcance, de pregação do evangelho. Então vamos lá, para não perder o nosso foco aqui. Judas, ele estava na mesa, ele tinha acesso a Jesus, mas ele nunca teve uma aliança verdadeira. Judas, ele se assentou num banquete, ele comeu da ceia, ele comeu do pão, ele bebeu do cálice, mas ele não tinha uma aliança verdadeira. E o que isso vai nos ensinar? Ele prova para nós que muitas das vezes acesso não é sinônimo de alinhamento. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes o fato de termos acesso não quer dizer que o nosso coração esteja alinhado. Eu tenho acesso ao Senhor Jesus porque eu posso entrar em uma igreja, as portas estão abertas, ok.
As portas estão abertas, podemos receber de tudo e de todos aqui, mas isso não necessariamente significa que todos aqui estão com o coração alinhado no mesmo foco e no mesmo propósito. Então nós precisamos trazer um senso de responsabilidade nessa noite sobre nós. Eu preciso alinhar o meu coração. E não estou dizendo somente a uma visão geral de igreja, local. E olha que eu não conversei nada com o pastor, eu não quis saber nada sobre a realidade da igreja nesse momento, porque aquilo que eu disser, eu quero que seja o Espírito Santo ministrando para vocês, e eu vim depositar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então você não pode agarrar o novo de Deus segurando o velho com medo de perder. Um novo cântico anuncia uma nova temporada. Eu não posso querer viver algo novo se eu ainda estou preso demais naquilo que é antigo. A palavra diz em Isaías 43, não considereis as coisas antigas e nem vos lembreis das coisas passadas, eis que eu farei uma coisa. Então o próprio Deus está dizendo assim, o desprendimento é necessário para viver o novo que eu tenho para você. Então entenda uma coisa, se a tua fé está firmada em Deus e não nas pessoas, você não vai ficar abalado quando alguém sair da sua vida. Ah, eu me converti, perdi os meus amigos. Ah, eu vim para a igreja, perdi tudo. Ei, querido, nunca será perca. Deus nunca vai deixar você desamparado, Ele não vai deixar você no prejuízo. Se você perder um amigo, eu declaro o Senhor te apresentando novos amigos, o Senhor te conectando a pessoas, o Senhor te dando uma família. Certa vez eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, eu quero conhecer os teus amigos. Me apresente os seus amigos. Sabe por quê, irmão? Se é amigo de Deus, vai ser fácil de você se relacionar com Ele. E eu creio que essa conexão com o pastor foi uma conexão divina. Ele mesmo disse, Deus não vai unir pessoas, Ele une propósitos. Eu falo isso muito também. E eu creio em uma temporada onde o Senhor vai conectar, a igreja precisa se unir, nós não somos rivais, nós não somos melhores, nós não somos maiores. Há uma carreira que nós estamos correndo em Portugal, há uma carreira que vocês correm aqui em Betim, nós trabalhamos para o mesmo Deus, o mesmo foco, o mesmo objetivo, o reino avançando é o mesmo. Então o primeiro ponto que eu falei foi desprendimento, e o segundo que eu quero falar com você é o fim do maná, é o amadurecimento. Abra comigo em Josué capítulo 5, verso 12. Quantos estão sendo abençoados aqui nessa noite? Josué capítulo 5, verso 12. Diz assim: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Diga comigo, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Preste atenção aqui. Quando nós olhamos e você for ler o contexto, o povo de Israel já havia entrado nessa terra, na terra de Canaã, nessa terra que o Senhor prometeu a eles. E o que mais me chama a atenção é que no verso 12 diz, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E o que é que nós aprendemos com isso, irmão? Que o maná é provisão, nunca foi a promessa. O maná nunca foi a promessa de Deus para o povo, a promessa era a terra prometida, o maná era uma provisão. E em uma nova temporada vai haver momentos em que o maná vai cessar na nossa vida, mas o fim do maná não é Deus nos ignorando, mas é Deus nos convidando a um nível de maturidade, dizendo assim, aqui nessa terra você vai cultivar e vai produzir e a terra vai te satisfazer. O maná caiu no deserto, mas em Canaã a provisão do Senhor mudou de forma. Enquanto eles estavam no deserto, todos os dias o Senhor supria o povo com aquele maná, o Senhor vinha, saciava o povo com o maná, mas quando eles entram na terra, não é que o Senhor esqueceu deles, mas a provisão a qual o Senhor alimentava e sustentava o povo mudou de forma. Então é interessante que a fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Deus plantou a palavra em nós, Ele colocou essa palavra em nós e agora nós andamos pela fé, acessando as realidades do reino. Por isso que Jesus ensina os discípulos a orar dizendo assim, olha, faça a tua vontade aqui na terra como ela é no céu.
Então existe forma de nós vivermos a plenitude do que Cristo tem para nós, no âmbito não somente no céu, mas vivendo essa realidade que existe no céu, manifestando ela aqui na terra. Não é mais ficar como um mendigo espiritual, mas é entender que se eu sou filho, e nós declaramos aqui que somos filhos de Deus, se eu sou filho eu tenho acesso. Eu cheguei na casa do meu pai mora no interior de Minas, e eu fiquei uns anos sem ir na casa do meu pai, e aconteceu agora recente. Eu cheguei no primeiro dia na casa dele, com bons modos, e eu falei: pai, eu posso abrir sua geladeira? Ele falou assim para mim: meu filho, pelo amor de Deus, aqui é a sua casa. Você está na sua casa, o que está na geladeira é seu, aqui é para você. E eu falei: ok, pai, tudo bem, já entendi, mas eu precisava cumprir o protocolo. Mas às vezes queremos agir assim diante do Senhor. Senhor, eu não sou digno. A palavra diz que Ele, por sua vontade, nos tornou dignos e participantes da sua natureza. Então, quando eu estou orando aquilo que Deus não fala ao meu respeito, eu estou orando em incredulidade. Eu preciso falar o que Deus está falando ao meu respeito. Por isso eu tenho que entender a palavra de Deus e a vontade dEle para a minha vida. Por isso eu tenho que olhar à luz da palavra e entender que se Ele me tornou digno, eu posso me achegar, como dizem Hebreus: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Chegar com confiança, irmão, é chegar com a cabeça erguida, entendendo que você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. É entender que as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram coisas novas na tua vida. Sabe, a tua genealogia não importa para Deus, o teu passado não importa para Deus, Ele fez coisas novas. A partir do momento que você recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não importa o que você tenha feito, não importa. Querido, obviamente que no natural existem consequências das nossas decisões e atitudes, mas a misericórdia do Senhor, ela é poderosa para escrever novas histórias e fazer tudo novo de novo. E nós ficamos presos às vezes nisso. Então Deus muitas vezes vai interromper a maneira antiga de agir. No teu destino, querido, é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, que vai determinar o teu destino, vai determinar o teu destino. Hoje no Brasil, você é tomado muitas vezes por muito medo, muitas vezes por Se você está no Senhor, você vai desenvolver fé para permanecer entendendo que Ele cuida de você. O pastor falou algo interessante. A aliança que você tem, ela é uma via de mão dupla. O Senhor, Ele permanece fiel independente de circunstâncias que aconteçam. Eu ano passado perdi uma irmã com câncer, 17 anos de idade. Ela faleceu com um tumor na cabeça. Você acha que eu parei de pregar cura porque ela morreu por conta de um câncer? Existe um nome que está acima de todo nome. Quando eu tenho a convicção de onde ela está e com quem ela permanece hoje, eu não digo que eu perdi a minha irmã, porque você fala que perdeu quando você não sabe onde está. Eu digo que ela está com o Senhor. Simplesmente o tumor antecipou o encontro dela com Cristo, mas eu estou aqui dizendo que o Senhor continua sendo bom, e o Senhor da nossa vida, que Ele ainda cura, que Ele ainda opera milagre, que Ele ainda ressuscita mortos, que o câncer pode ter um nome, mas nós cantamos aqui que há um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Você vai ter às vezes muitos motivos para parar, mas você tem uma decisão e uma escolha se você quer paralisar ou continuar. Ou eu decido deixar isso me matar de vez, ou eu vou andar em um nível de maturidade e começar a entender que eu tenho que me comportar como filho de Deus. Então a tendência muitas vezes, irmão, vai atrair pessoas, mas é a presença de Deus que vai atrair cidades. O pastor estava falando algo
comentando comigo depois no particular, dizendo: pastor, nós estamos maravilhados com o que o Senhor está fazendo na nossa comunidade nesses últimos anos. E eu falei com ele: pastor, vai aumentar ainda mais. Eu declaro o Senhor enviando e soprando pessoas para vocês aqui, pessoas chegando. O que está acontecendo lá em Portugal, o Senhor fazendo aqui também, que é pessoas passando na porta da igreja dizendo assim: eu não sei como eu vim parar aqui, mas eu estou entrando, eu quero fazer parte aqui, eu quero me alimentar da palavra de Deus. Sabe, irmãos, a Europa não está morta, não caia nessa mentira de Satanás. Muita gente prega dizendo aí: a Europa é um cemitério de profetas, de missionários, de pastores. Se você for para a Europa, você vai morrer. Isso é mentira de Satanás. A Europa está viva, a Europa está avivada, o fogo de Deus está incendiando aquelas nações. Portugal tem sido uma porta de acesso para o evangelho ser pregado. Nós temos hoje, para a glória de Deus, quase 60% da nossa comunidade lá é portuguesa, nativos. Então o Senhor, Ele está fazendo algo extraordinário, e nós precisamos entender que os moveres do céu, não existe distância no reino do Espírito. Aquilo que Deus está fazendo lá, Ele pode fazer aqui também, Ele pode se mover aqui também. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos vendo cada vez mais os sinais se aproximando, mas isso não deve causar medo em nós. Nós temos que ainda pregar com mais ousadia, com mais vontade, porque a palavra diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar uma porção ainda maior do Espírito sobre toda a carne. Então entenda isso na prática. Muitas das vezes nós vamos reclamar quando uma fonte seca, mas isso é Deus nos chamando a usar uma fé e andar em maturidade. Em Hebreus, ele vai dizer: o meu justo viverá pela fé. E ele diz: se retroceder, eu não terei prazer nele. E o verso seguinte diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Diga aí para o teu vizinho: a fé é o teu estilo de vida. Então o fim do maná não é um sinal de abandono, mas é uma prova de maturidade. Deus, Ele não te deixa sem pão, Ele vai te chamar a viver pelo princípio da fé. É viver pelo princípio da fé. E o terceiro ponto, para nós caminharmos para o encerramento: o novo nível de mais consagração. Ainda em Josué, no capítulo 3, no verso 5, volte aí uma folha da tua Bíblia, se ela ainda estava aberta. Josué 3, 5. Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre você. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Um novo nível ou uma nova temporada exige um novo nível de santidade. Se eu quero viver coisas novas em Deus, eu preciso fazer coisas novas. Se eu quero viver coisas extraordinárias em Deus, eu preciso também ter comportamentos extraordinários. Você não é um agente 007 do céu, irmão. No teu trabalho precisam saber que você é cristão. Na escola precisam saber que você é cristão. No transporte público precisam saber que você é cristão. Nós estamos em dias onde as pessoas estão muito apegadas às vezes a títulos, mas eu tenho declarado que o Senhor vai levantar médicos cheios do Espírito Santo, advogados cheios de Deus, padeiros cheios de Deus, mecânicos cheios de Deus, pedreiros cheios de Deus. Ei, irmão, não sei o nível da tua atuação, mas você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo que vai mudar e transformar cidades. Certa vez eu ouvi de um pastor que ele estava orando, pedindo a Deus para que a igreja dele crescesse, e o Senhor falou com ele uma frase que impactou até o meu próprio ministério. O Senhor disse assim a ele: se você fizer das ruas o seu púlpito, eu te darei a cidade como igreja. Se você fizer das ruas o teu púlpito, eu vou te dar a cidade como igreja. Isso é muito forte. É você entender que o teu local de trabalho é o teu campo missionário. É você entender que aquilo que Deus está fazendo com você aqui dentro, nessas quatro paredes, quando você está em comunidade, é para refletir o caráter dele lá fora, por onde você passa. É derramar no coração das pessoas. É ter esse entendimento de que quando nós somos ungidos por Deus, há um propósito na unção que nós carregamos. Deus não vai ungir, irmãos, planos, Ele unge pessoas. Pessoas ungidas que carregam ideias de Deus. Entre querer ter uma boa ideia, eu prefiro carregar a ideia de Deus.
Sabe por quê? Aquilo que começa pelo Espírito só pode ser sustentado pelo Espírito. Não tem como, porque se o meu método explicar o crescimento da igreja lá em Portugal, isso não é mover do Espírito. É um método que deu certo, mas quando eu não tenho explicação para você, para dizer o que está acontecendo em Portugal, certamente nós temos um testemunho de uma manifestação do Espírito. Porque às vezes queremos ter bons métodos, boas ideias, e isso é bom, isso é nobre, mas o que Deus está querendo para nós? O que Deus está querendo para a comunidade de redenção? O que Deus está querendo para vocês aqui nessa cidade de Betim? Ore a respeito disso. Ore para que Deus revele a você qual é a vontade dEle para esse povo, para esse lugar, para essa cidade. Há uma identidade, uma unção específica que o seu pastor carrega, que eu não carrego, para alcançar pessoas específicas. E nós às vezes queremos replicar coisas, irmãos, que não são da nossa identidade. Tem algo do céu que você precisa buscar. Eu tenho passado pelas igrejas e eu tenho às vezes instruído até na nossa própria comunidade, aos líderes de adoração: busque ao Senhor o que nós podemos cantar, o que o Senhor quer que nós cantemos. Nós estamos só replicando e nós não estamos indo buscar na fonte, quando que o Senhor está disponível falando ao nosso coração o tempo todo. Eu sei que isso às vezes é desconfortável, mas é um nível de maturidade maior. Deus nos chamando a andar em um nível maior. Ei, Senhor, o que o Senhor está cantando no céu, nós queremos cantar aqui na terra. O que o Senhor está pensando aí no céu para Betim, o que o Senhor está pensando aí no céu para esse povo, dessa comunidade, nós queremos replicar isso aqui. Eu declaro o Senhor te dando estratégias. Declaro sobre a sua vida, pastor, o Senhor te dando ideias, estratégias, ferramentas de alcance, para que você seja mais eficaz ainda do que está sendo nessa nova temporada. Eu declaro uma temporada de avanço sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, o Senhor trazendo uma unção fresca sobre a sua vida agora, o Senhor te tocando e o Senhor trazendo renovo, unção nova sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então entenda algo, irmão, a oração de hoje é o prazer de amanhã. A intimidade de hoje é a vitória de amanhã. Intimidade. Santidade não é um peso para nós. Às vezes ouve falar de santidade, pensa que é um peso, mas santidade não é peso, é um privilégio. Ser santo é você ser separado, e não é pecado você dizer que você é santo, porque nele você é santo. Estando em Cristo, Ele nos santificou. Paulo começa suas cartas dizendo assim: aos santos, aos justos, porque no nosso mérito nós não podemos oferecer nada. Não é mérito, é o favor do Senhor sobre a nossa vida, a graça dEle, a fé no sacrifício de Cristo. Porque se eu não tenho fé para crer que esse sangue derramado me purifica dos meus pecados, Cristo morreu inutilmente. Dificilmente eu vou ter facilidade de entender a vontade de Deus se eu não compreender onde começa tudo. Em uma nova aliança, em promessas superiores, em uma aliança não feita por homens, mas uma aliança de sangue, feita pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo. Então entenda isso. Algo que é muito interessante, Lázaro, ele tinha algum título? Lázaro era discípulo de Jesus? Não, Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro não tinha título, mas ele tinha a amizade de Jesus. A intimidade com Cristo é muito melhor do que um título ministerial. Jesus não chorou quando os discípulos foram embora, mas ele chorou na morte de Lázaro. Ele não chorou com quem estava sendo treinado e discipulado, mas ele chorou quando um amigo morreu, mesmo sabendo que ele poderia ressuscitá-lo. Então a intimidade é muito mais importante. Deus vai promover, sabe, não é pela posição, mas é pela intimidade. Uma nova temporada vai exigir uma nova medida de entrega. Uma nova temporada exige uma nova medida de entrega. Sabe quando a tua unção vai aumentar? Quando a tua consagração também aprofundar. Ninguém dá o que não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, não tem como eu dar para você. Mas se eu tenho, eu derramo o meu coração. E é Deus fazendo através de nós. Então se você quer viver algo que você nunca viveu, você precisa se separar de um jeito que você nunca fez.
E eu quero que com essa mensagem você possa sondar o teu coração e ver o que o Senhor Ele tem direcionado você nessa estação. O ano ainda não acabou, irmão. 2025 ainda está na metade. Tem muita coisa que Deus Ele ainda pode fazer por mim e por você. Aleluia. E o último ponto para nós concluirmos, vivendo pela fé nessa nova temporada. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1, texto bem conhecido, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Verso 1, pois a fé é a certeza, diga assim, fé é certeza. Fé não é pensar positivo, irmão. Fé não é dizer assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, fé é convicção. Eu sei porque sei, eu tenho fé, por isso eu creio, por isso eu falo. Na versão amplificada diz assim que fé é o título de posse, é o título de propriedade. Porque você sabe, eu sei porque sei. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Então uma nova temporada não se reconhece pelos sentidos, mas é pelo Espírito. Você vai precisar desenvolver fé para andar em uma nova temporada em Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes na nova temporada você vai ver um degrau de cada vez antes de ver a escada toda. Primeiro você dá um passo. E à medida que você é fiel a esse passo, Deus te dá outro passo. E à medida que você é fiel a esse passo, Deus te confia outro passo. E quando você olha para trás, você vê o tamanho da escada que você subiu. E para muita gente foi de repente. Mas para Deus fazer algo de repente, muitas das vezes leva muito tempo. Leva muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. De repente a comunidade Redenção cresceu. De repente, não, irmão, há uma caminhada e uma jornada que tem vindo degrau após degrau, passo após passo, dia após dia, sendo fiel aos mandamentos e aos comandos do Espírito. Então em uma nova temporada você precisa viver pela fé. Fé é você dar o primeiro passo quando você ainda não viu a escada inteira, e isso eu falei aqui para você. Então não é sobre sentir, é sobre você crer e obedecer. Em Atos 17, no verso 28, vai dizer assim que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Onde? Nele. Que nós possamos todos os dias ser achados nele, ser encontrados nele, não em nós próprios, não nos nossos prazeres, não nas nossas vontades, mas nele. Nele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então se você percebe esses sinais, você está apto a viver uma nova temporada dos céus. Eu queria convidar a banda para poder subir, eu quero orar por você. Se você puder ficar sobre os seus pés. A mudança de temporada ou a mudança de estação, ela não é para o teu prejuízo, ela é para a tua multiplicação. Se Deus está trazendo uma mensagem como essa para você nessa noite, é porque com certeza, irmãos, existem níveis maiores que Deus Ele quer te levar. Existem níveis maiores que Deus quer levar você como igreja. E eu queria que você fizesse uma autoanálise no teu próprio coração nesse momento. Aquilo que talvez precisa de uma atenção especial da tua parte, que tem coisas que não é Deus que vai fazer, você precisa fazer. O desprendimento muitas vezes é o primeiro passo que você tem que dar. Não é Deus que vai tomar essa decisão para você. Essa nova temporada de amadurecimento é uma decisão. Entenda, amadurecimento não tem nada a ver com idade. Uma pessoa pode ter 70 anos e continuar vivendo como um menino na fé. Uma pessoa pode ter 30 anos e ao mesmo tempo ela pode já ter uma fé muito bem desenvolvida e madura na palavra de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Pode fluir, fica à vontade. Pai, nós te rendemos graças, Deus. Eu peço, Senhor, e eu faço a oração de Efésios 1 sobre cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu oro para que os olhos do entendimento de cada um aqui sejam abertos, Pai, e eles entendam a razão pela qual o Senhor chamou cada um deles.
Pai, eu declaro o Senhor inaugurando essa nova temporada, o Senhor trazendo, Pai, o discernimento, o Senhor trazendo, Pai, o entendimento no Espírito, Deus, de qual é o próximo passo a ser tomado, de qual é a próxima decisão a fazer, de qual associação eu preciso ter. Pai, nós declaramos agora, em nome de Jesus, Pai, eu declaro mentes e corações livres para receber instruções dos céus, Pai. Eu declaro mentes sendo levadas cativas à Tua palavra, Pai, e o Senhor trazendo manifestação. Pai, não só pessoas que estão aqui dentro do prédio, mas pessoas que estejam acompanhando também pelo YouTube, Pai, nas redes sociais, Deus, nós declaramos, Senhor, alcançando vidas, Pai. Eu declaro mentes livres, Pai, para uma nova temporada, mentes livres, Pai, pessoas que talvez estavam presas, Deus, em pensamentos que não estavam alinhados ao Teu, Pai, eu declaro isso sendo quebrado na autoridade do Teu nome, Pai. E eu declaro avanço sobre esta casa, eu declaro provisão sobre esta igreja, eu declaro a bênção do Senhor, Pai, tocando a liderança de cada departamento, tocando a liderança, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai, e essa unção abrindo caminhos, essa unção abrindo acessos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, renda graças ao Senhor. A fé é uma convicção. Uma vez nós oramos, e após orar nós rendemos graças ao Senhor. Eu declaro toda ansiedade indo embora. Em nome de Jesus, corações aflitos. Pessoas às vezes sendo tomadas por uma ansiedade com medo de como será o futuro. Eu declaro isso sendo resolvido agora na tua mente. Isso sendo sanado agora em nome de Jesus. Seja livre. A depressão pode ter um nome, mas o nome de Jesus é muito maior do que esse nome. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Nós te rendemos graças, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Para sempre cantará. Santo. Adore ao Senhor. Jesus, tu és santo. Tua é a glória em toda a criação, para sempre cantará. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória. Você pode dizer: Tu és digno, Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu que só Teu nome é digno de glória. Aleluia. Talvez você que ouviu essa palavra nessa noite e algo tocou o seu coração, o Espírito Santo tocou você, trazendo convencimento, e você hoje quer tomar uma decisão de dar um passo de fé, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que você ainda não entregou a vida a Cristo, e você hoje quer fazer isso, levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Se temos alguém, se tiver alguém aqui, entenda, não é nenhum constrangimento para você entregar a vida a Cristo. É um privilégio ser parte da família de Deus. É o Espírito Santo quem vai trazer o convencimento. A mudança que nós precisamos, ela vem de dentro para fora.
Se há alguém aqui, eu quero orar por você. Talvez você que teve um tempo afastado, longe, naturalmente falando, mas no radar dos céus, você hoje foi encontrado. E essa palavra encontrou espaço no teu coração. Levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que talvez hoje você está voltando para Jesus, todos salvos para a glória de Deus. Há alguém aqui? Se você está levantando a mão aí, levante mais alto. Glória a Deus, temos uma pessoa. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Oh, obrigado, Jesus. Se você está aí do lado dessa pessoa, coloque a mão sobre o ombro dela, nós vamos orar. Temos mais uma pessoa aqui. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essas pessoas, Deus. Nós declaramos que eles nunca mais vão retroceder, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor inaugura uma nova temporada. Obrigado, Senhor, porque essa temporada será uma temporada de frutificação. Será uma temporada de avanço. Será uma temporada de crescimento, Pai. De surpresas, de presentes inesperados dos céus. Eu oro por novas amizades, novas conexões, Pai. Eu declaro o Senhor fazendo tudo novo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor aí no seu lugar, onde você está.